Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, número 110. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E no centro da bancada, o nosso sócio, historiador, descobridor dos Sete Mares, Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar numa quarta-feira com vocês aqui. O Goitacast teve uma ausência, né, de 2 semanas. Um hiato. Estamos de volta, né? Coisas que acontecem. Até porque um deles foi o tal do 15 de novembro, né? Uma data que o Matheus adora, se ama de paixão. Eu fico de molho. Eu fiquei também. E lembrando, né, que Goitacast tem parcerias aí com a Boutique do Pão, com o nosso lanchinho. Hoje o Matheus vai levar pra casa pra esquentar no micro-ondas Isso também. daqui eu já agradeço aqui a Boutique do Aí, Pão, que já fez aqui não só um pouquinho da minha marmita pra amanhã, A né? marmita? Mas também pro lanchinho da A noite. mistura. Capitão Brown também aqui no esquema. Capitão Brownies, Então, lembrando que a Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos uma mudança, né, galera? O Point Aurora agora é Galáxia Burger. Mudou. Sob nova direção também, aí do Giovanni Santos. Galáxia Burger, que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402, no Parque Aurora. Telefone DDD 22 99 897 4895. Galáxia Burger. Melhor ainda agora. Agora tá... a massa da pizza agora é caseira. O negócio é show de bola. E continua com churrasquinho, com lanche, sorvete, açaí, música ao vivo, jogos. Galáxia Burger. É de outra galáxia. O lanche mais cosmopolítico do mundo. Aí. Cara, E puxou o dicionário, hein? Capitão Brownies aí, o nosso brownie aí de cada quarta-feira, o melhor brownie da região. Já dá até pra subir a patente dele, que de capitão já dá pra subir já pra um comandante com um coronel. Eu não falei general. que eu podia errar a patente, falar uma patente mais baixa. Dá pra botar mais umas divisas ali. O cara que entende é melhor. Entendeu? E no caso, o Capitão Brownies fica anexo ao ENF na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Parceria também da GM Rações, lá na rua João Manuel de Abreu 140, Parque Imperial. Telefones DDD 22 99 861 0675. Também DDD 22 99 703 9326. O que você quiser de ração, tem ração mais cara, ração mais barata, entendeu? Tem agora uma lá Fino Trato, que é um luxo, é ração para cachorro idoso, tá? Sênior. Então já sabe, né? GM Rações. Nas redes sociais, @GMRacões21. Meu amigo Gleison, minha amiga Maiara. Império das Peças, aí você que tem carro velho ou novo, no meu caso é carro velho, aqui carro novo, entendeu? Lá você tem tudo que você precisar. E são 2 lojas, uma no Parque Imperial, que é o Império das Peças, que fica na Avenida Lorival Martins Beda, 1363, Parque Imperial. Telefones DDD 22 99 782 9307. Também DDD 22 2735 2965. E tem também a Império das Peças Auto Center, que fica na Avenida Senador Tarcísio Miranda 273, Parque Bela Vista. Troca de óleo, pneus, tudo que você precisar, Império das Peças. Lá no caso da Auto Center, no Parque Bela Vista, o telefone é DDD 22 99 898 0426. No Facebook, @Império das Pecas Auto Center. No Instagram, impériodasPecas.campus. E temos também aí a parceria da Service Static Car, que vai lavar seu carro na sua casa de domingo a domingo, sem gastar sua água e sua energia. Telefone DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. Lava seu carro sem sair de casa. Então, hoje nós vamos falar, né, aí
de descobrimentos. Só voltou aquela musiquinha do Tim Maia. Descobrimentos aí. Aproveitar e dar boa noite a quem tá assistindo a gente. Kel Freitas, que vem ser minha esposa, boa noite. Luciana Concebida, boa noite. Aí, assistindo pelo Facebook. Aí também no nosso Instagram. Marciele Costa. Marciele Costa, pra quem não sabe, foi eleita a melhor cobradora de ônibus de Campos nos melhores do ano. Estará conosco aqui no dia 20 de dezembro. Aí, ó, dando spoiler aí. Nobre profissão. Marciele Costa, sim. E é uma profissão, assim, muito masculina, né, cara? Cobrador de ônibus. Como o próprio motorista, né? Isso, agora tá dando uma diversificada, que é legal, né? É legal. Temos muitas mulheres que são bem capacitadas aí para exercer essas funções, né? Com certeza. E eu acho até que a mulher é até mais organizada, né? Pra mexer com dinheiro, dar troco, a mulher concentra mais, né, cara? Sim. O homem até tem desleixo, até no modo de vestir, né? É verdade. O cara abre isso daqui, entendeu? Senta lá reganhado, entendeu? Você fala bom dia, às vezes o cara não te responde, né? As mulheres dão aquele toque sutil, mulher doce, diferente, né? Marcele Costa aí, boa noite. Obrigado por assistir o Goitacast. Estará conosco aí no dia 20 de dezembro. E aí o Matheus hoje vai falar sobre 2 temas, né? A gente vai falar aí do descobrimento do Brasil e também, né, Matheus, da questão de Campos dos Goitacazes surgindo. Não é isso? Sim, o surgimento. Sim. Vamos ver se a gente consegue tratar disso, né? Hoje eu tive um imprevisto aí no transporte, mas a culpa foi dele do atraso, A culpa foi do Cris, né? O Cris, sempre do Cris. Mas estamos Chamei aí para tentar falar ele. o máximo possível desse tema, que eu tenho certeza que a maioria ficou dormindo na escola, né? Com aquelas aulas. Hoje vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, tal. A maioria, eu tenho certeza, ou matou a aula ou dormiu. Né? Mas não, o descobrimento do Brasil, essa era da navegação, uma era muito especial na nossa história. Tem historiadores que afirmam até que comparam que essa era do descobrimento é semelhante à era espacial que nós tivemos, tendo em vista que o mar era algo assim muito pouco explorado. E também as pessoas tinham muito medo de adentrar o mar e partir por horizonte sem saber para onde Cair ia, no né? abismo, né? Aquelas lendas também, abismo, terra plana. Terra plana. Né? Então, esse tipo de coisa acabou por assustar muita gente, né? E assusta até hoje, que tem gente que tem medo de navegar, mas naquela época era coisa bem mais complicada, né? E os portugueses que buscavam ali conseguir uma rota direta, sem pagar imposto, sem pagar pedágio, se não me engano, para o Império Otomano, que controlava aquela parte por dentro da Europa, que por final saía na Índia, eles começaram ali, houve um investimento muito grande para se levantar ali um estudo, engenharia, tecnologia, para conseguir explorar uma outra rota para sair daquele pedágio. E assim surgiram grandes navegadores, o próprio Pedro Álvares Cabral, que eu vou dizer que ele nunca foi navegador, que foi a primeira viagem dele, né? Supostamente a primeira viagem. Historicamente, assim, a história é formada por documentos. Não se tem outro relato de outra viagem de Pedro Álvares Cabral. É a tal da carta de navegação? É o próprio diário de bordo, as cartas de navegações, isso aí comprova, né, como que o cara foi navegar, onde, quando, qual dia, né? Então não se tem nada disso. Muito pouco se sabe se ele realmente navegou antes disso. O que a gente sabe hoje, né, é que aquela foi a primeira viagem dele. Mas naquela época, Cristóvão Colombo era de ouro, né? Cristóvão Colombo, o próprio Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama. Então vários navegadores, eles surgiram naquela época e acabaram por conectar o mundo todo, descobrindo outros povos também descobrindo os europeus, né? Foi uma troca de olhares ali e de mundos diferentes. Foi um momento muito especial na história da humanidade, né? Então, pessoal, a história de Pedro Álvares Cabral. O trisavô dele era o Álvaro Gil Cabral, né? Ele lutou na Batalha de Aljubarrota em 1385, foi uma batalha ali entre portugueses e árabes, né, que saíam na porrada o tempo todo naquela época, logo depois das cruzadas, né? E ele também se tornou
foi agraciado com título de nobreza, se tornou chefe do distrito de Belmonte e até hoje tem um castelo de Belmonte, que é um castelo muito bonito, quem quiser de curiosidade de ver, que fez parte da família Cabral, que fica lá em Portugal. Tá até hoje lá, meio acabadinho, né? Faz muito tempo, né? Mas tá lá, quem quiser ver o castelo, só colocar no YouTube que tem lá os vídeos sobre ele. Depois o bisavô dele, Luís Álvares Cabral, o bisavô de Pedro, lutou na Batalha de Ceuta, em Marrocos, né, em 1415, onde Portugal conquistou a cidade e hoje essa cidade pertence, né, à Espanha. A Espanha até hoje não devolveu. O Fernão Cabral, avô de Pedro, também lutou contra os árabes em Ceuta e, juntamente com seu pai, eles se tornaram escudeiros do rei Dom João I, né, ocupando o cargo fiscal da fazenda, e a família prosperou em riqueza. Então era uma família rica, uma família de nobres, de guerreiros, né? O pai do Cabral, eu gosto de falar essa linguagem, né, pessoal? Era um vagabundo. O cara tinha dinheiro pra caramba, era um trovador, era um playboyzão da época. 1,90 m, bem quisto, né? Eu não vou falar outras coisas aqui, né? Mas ele pegava mulher pra caramba. Então ele é um cara que já tinha vida ganha, né? A riqueza já estava sendo feita. Playboy. Né? E ele se casou também com a Isabel Gouveia, casamentos ali quase que dinásticos, envolvendo gente grande, nobres ali da época. E o Pedro Álvares de Gouveia é o Pedro Álvares Cabral. Ele só não herdou o Cabral porque ele era o segundo filho e não sei exatamente o porquê, mas quando é o segundo filho não é o herdeiro, então ele recebe o nome da mãe. Então o Gouveia vem da mãe dele. E a mãe de Pedro Álvares Cabral era uma princesa, porque ela era neta tanto do rei de Portugal como neta do rei da Espanha, né? Então ela era uma princesa. E aí ficou cheio da grana também, só que ele quis desbravar os mares. Então, o rei Dom Manuel, ele começa ali com essa questão de expedição marítima para a Índia. Foi nessa época que a gente está chegando, 1500, né? E o Cabral, ele foi designado como chefe militar e diplomático da missão. Ele não foi exatamente como um navegador. Ele era um chefe militar e diplomático, porque a estratégia era o quê? O Vasco da Gama já tinha descoberto as Índias. Então, era necessário uma segunda expedição, né, para se garantir ali uma segurança militar. Então, foram 3 navios, inclusive muitos deles fortemente armados, com 1.500 homens, para se garantir ali uma fixação de Portugal na Índia. Então, claro, tinha que enviar diplomatas para começar ali a desenrolar ali as relações de comércio, e foi para isso que ele saiu de Portugal. Só que o Vasco da Gama, né, ele bateu um lero com o Pedro Álvares Cabral e falou: meu amigo, se você for mais para oeste, né, você vai talvez encontrar novas terras. Porque o próprio Vasco da Gama, que já não era bobo, estava navegando ali há muito tempo, ele percebeu que quando ele se distanciou muito de Portugal, ele viu aves, né? Então as aves são sinal de terra. Então suspeitava-se já, né, já havia essa hipótese que já havia terra além ali para o oeste. Se for seguir reto mesmo ali ou caindo, você vai certamente sair, né, em alguma terra nova. E foi isso que o Pedro Álvares Cabral fez. Acidentalmente, isso é uma discussão histórica, ele já foi maliciosamente, mas o que é certo é o seguinte: já foi encontrada uma carta de instrução de Vasco da Gama para o próprio Pedro Álvares Cabral, que era o comandante militar daquela missão. E aí foi onde, em 22 de abril, eles chegaram no Brasil. Aí tem aquela história toda que todo mundo já conhece, né? Os índios, o pessoal pelado lá, e eles chegando com aquelas roupas pesadas, fedendo, porque, meu amigo, para você navegar naquela época, você tinha que ser muito corajoso, porque você ficava sem água, a comida estragava em pouco tempo, não tinha geladeira, não tinha frigobar, né? As condições eram terríveis, muitos ficavam pelo mar mesmo, mas para quem não tinha dinheiro, era a melhor alternativa, né? Até hoje, trabalhar embarcado, né? Você que quer dinheiro, naquela época você tinha que embarcar, meu amigo, você tinha que subir numa nau daquela e tentar a sorte, porque também quando achava-se comércio novo, nossa, você lucrava bastante, então gerava bastante dinheiro e você conseguiria ali ter um pé de meia, né? E aí, eles ficam 10 dias no Brasil, tem aquela famosa carta de Pero Vaz de Caminha, aquilo ali, gente, aquele papel foi a certidão de nascimento do Brasil, porque ele retrata a terra, ele retrata as pessoas que estavam ali, os nativos, que inclusive receberam nomes de índios, porque eles estavam procurando as Índias, né? Então fez ali essa relação da Índia com os índios. Não chegamos à Índia, mas aqui estão os índios. Coisa mais ou menos desse tipo, né?
Eles não souberam como chamar aquele povo, né? É um povo nativo. Ficaram 10 dias aqui. Só que, pessoal, nada foi, assim, uma descoberta grandiosa naquela época, nada disso. Porque o Brasil não se achou muita coisa de primeiro momento. O que ele tinha que fazer? Ele não desistiu da missão dele. A missão dele era chegar até as Índias. Então, ele parou ali na região mais ou menos da Bahia e depois ele voltou. Ele foi buscando o caminho das Índias. Ele passou pelo Cabo da Tormenta, ou Cabo da Boa Esperança, que fica na parte sul da África. E ali, meu amigo, ele encontrou uma tempestade. Ali o mar até hoje é revolto. E muitos dos barcos dele foram afundados e 500 homens morreram. Tá? Isso depois de descobrir o Brasil. As pessoas param quando chegou no Brasil, acabou. É verdade. Essa continuação da viagem é pouco falada. Então a aventura não acabou ali. Ele descobriu, tal, relatou ali, o rei ficou sabendo. Só que depois ele teve que ir para a Índia, foi para a Índia, passou por esse Cabo da Tormenta, foi em direção à cidade. Deixa eu falar aqui o nome da cidade da Índia que ele acabou chegando. Ó, em 22 de maio de 1500, 22 de abril, ele esteve aqui. A esquadra perdeu 5 navios, né? E 500 homens na tempestade no Cabo da Boa Esperança. No dia 13 de setembro, ele chegou em Malabar, no sul da Índia. Né? Apesar da dificuldade de comercializar ali, se relacionar comercialmente, no dia 16, houve um conflito, estourou um conflito lá na Índia. Porque, meu amigo, cristão e árabe, você bota do mesmo lado aqui, você acha que vai dar bom? Não, dá não. Então eles chegaram na Índia, querendo se fixar. Os árabes já olharam meio torto pra eles, os próprios indianos com um olhar de desconfiança, né? E aí, meu amigo, deu ruim. Eles botaram todo mundo pra correr, expulsou a frota que estava, a esquadra que estava, o Cabral foi expulsa, botou pra correr. Os portugueses ali perderam a feitoria deles. E aí foi onde ele retornou. Ele retorna para Portugal e relata tudo pro rei. Olha, encontramos terra, né? Diferente, realmente tem uma terra lá. Mas a questão principal, a questão das Índias, a gente não conseguiu resolver, não conseguimos se fixar. Mas eu já peço logo, né, a sua majestade, que eu possa retornar como comandante militar para eu poder acabar com eles. Só que o rei olha pra cara dele, o rei Dom Manuel. Você não. Se você quiser, você vai ser o número 2, porque o número 1 vai ser o Vasco da Gama. Aí bateu aquela questão de ego, né? O Pedro Alves olhou pra cara dele. Amigo, eu sou primeira divisão da esquadra, eu não sou segunda divisão. Aí começou uma discussão feia. Mas nessa época era assim. Vasco da Gama já foi rebaixado, eu não vou me comparar aqui com esse cara. Aí é sacanagem, hein? Aí, ó, tá vendo? Aí é o antigo rei, isso. O rei, que não era o Arthur Coimbra, era o Dinamite, né? Falou o seguinte pra ele, então você tá fora. E basicamente o que aconteceu ali é uma espécie de exílio forçado do Pedro Alves Cabral. Basicamente a história dele, assim, conhecida, né? Geralmente as pessoas ficam famosas e há um acompanhamento. O cara, tipo assim, descobriu, agora ele virou militar, ele tá ocupando não posto. Tem relatos, né, depois do descobrimento. É isso que é nessa parte que eu vou entrar, nesse sumiço do Pedro Alves Cabral. Verdade. Ele se recolheu, né, praticamente exilado, ele se afastou da corte. Né? Ele queria participar dessas quadras de vingança, ele não foi enviado para lá de novo. E o que acontece é que ele foi... uma coisa interessante também. Essa viagem que eles fizeram, apesar de tomar um prejuízo humano e material por causa do afundamento de barcos, eles conseguiram 800% de lucro nessa expedição. Lembrando que não era o Estado português que financiava. Eram pessoas, né, muito ligadas ali. Creio que não é Veneza. Veneza tinha problemas ali. Iniciativa privada? Era com os fiorentinos, se eu não estou enganado, que financiaram essa viagem e tiveram 800% de lucro, né? Arrebentaram a boca do balão. Caramba. Eles voltaram com um barco cheio de especiarias, atolado, com poucos, mas com bastante especiaria. E aí eles conseguiram grande riqueza. Ele já era rico também, né? Casado com uma princesa. O dinheiro para ele não era problema. Aí... ele cai no esquecimento e ele vai morrer em 1520 em Santarém. A partir daí, pessoal, acabou Pedro Alves Cabral. Ninguém toca no assunto dele. Por que ninguém toca no assunto dele por muito tempo? Porque o Brasil não era interessante. Não descobriu ouro, não descobriram os minérios. O Brasil só vai começar a se movimentar mesmo, né, por volta de 1600, quando vão ocorrer aquelas invasões holandesas, né, a parte do território sendo ameaçada por outros povos, os franceses. Os portugueses começaram a abrir o olho. Depois teve aquele ciclo da cana,
Então o Brasil, à medida que foi se tornando importante economicamente, ele foi subindo de status e ganhando também maior importância. Então quem descobriu aquela jossa ali não interessava naquela época, né? E assim ele ficou por muito tempo sem saber, as pessoas sem saberem quem era o Pedro Álvares Cabral. Só que em 1773 é achado nos arquivos de Portugal a carta de Pero Vaz de Caminha. Inclusive, Pero Vaz de Caminha, ele nem chegou nas Índias nessa viagem do Pedro Álvares Cabral. Ele morreu na própria Índia, né? Ele chegou na Índia, aliás. Ele não morreu na tempestade ali no caminho, mas ele morreu lá. Creio que ele foi assassinado porque houve uma batalha lá que botaram o Pedro Álvares para correr juntamente com a sua esquadra. E ele foi morto lá. O cronista, o cara que fez a certidão de nascimento do Brasil, ele faleceu. Ele nem voltou para Portugal, aliás. Né? E aí, em 1773, é achada a carta dele, de Pero Vaz de Caminha. Aí todo mundo... Então, quase 300 anos depois. Pedro Álvares Cabral, rapaz. Né? Começaram a se lembrar. Mas não é ainda o suficiente. Somente em 1816 essa carta ela cai em domínio público. Através de um padre, né? Essa carta foi publicada, o padre Aires de Casal, que colocou censura nas palavras lá quando ele falava das Índias, do corpo das Índias. E nessa época, né, em 1816, o Dom João VI já estava no Brasil. Já estava no Brasil. Então essa carta foi publicada, mais uma vez ali há uma memória, né, pouco ali trabalhada do próprio Pedro Álvares Cabral e da esquadra dele, que foi monstruosa, com 13 navios e mais de 1.500 homens. Aproximadamente 2,4% da população de Lisboa embarcou nesse navio para desbravar os mares, né? E a população de Lisboa naquela época calcula-se que era em torno de 60 mil. Dava para colocar no Maracanã todo mundo ali. Quase uma São João da Barra. E aí, pessoal, 1816 ela é publicada, mas nada feito. Nenhum busto, nenhuma memória, assim. Foi publicada a carta do cara. Em 1840, quem que vai lembrar do Pedro Álvares Cabral? Adivinha? Aí já estamos no segundo reinado. Dom Pedro II. Mas ele era bem novinho, né? Sim, Dom Pedro II ele estava com 14, 15 anos. É isso que eu fiquei na dúvida por conta disso. Mas com 14, 15 anos já falava 4, 3 idiomas. É verdade. Ele era preparado para isso desde os 5 anos, né? Isso. Então ele já conversava, já era um garoto bem malicioso para a idade de 14, 15 anos. E ele logo se interessa em reativar o IHGB, em tornar o IHGB, para quem não sabe, é o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, em formar ali nesse IHGB o berço da história do Brasil e das artes. Então ele faz o seguinte, olha, eu estou interessado em querer escrever, né, a história oficial do Brasil, de trabalhar a história do Brasil, porque ninguém comenta direito, tem que ter uma versão oficial da história, papapá. Ele contrata o Francisco Adolf Van Hagen, que era um historiador alemão, para poder escrever a história do Brasil. E esse cara é o Van Hagen, inclusive, que ele que traz, olha só, pessoal, uma polêmica muito grande, a questão do termo colônia. A palavra colônia. O Brasil era colônia. É ele que traz. Então ele é basicamente o primeiro historiador do Brasil, assim, do Brasil império, independente. E isso é replicado até hoje. Então existem também uma outra vertente de historiadores que discordam, que falam que o Brasil nunca foi colônia, foi um território ultramarino, que as leis que eram aplicadas em Portugal também eram aplicadas no Brasil. O Brasil era Portugal. Então quando se fala também, Brasil foi roubado por Portugal, como que Portugal vai roubar uma coisa que já era dele? Entendeu? Você tem um terreno lá no parque, lá no, sei lá, em São João da Barra, você planta banana. Você vai lá e pega a banana. Você tá roubando a banana tá no seu território, tá no seu terreno, então você não tá roubando, né? Então gerou-se uma discussão, gera até hoje essa discussão de historiográfica em Brasil colônia ou não, né? E ele foi o cara que começou a utilizar colônia quando se referia ao Brasil antes da independência, colônia de Portugal. E também o que esse Van Hagen vai fazer? Ele é contratado a peso de ouro pelo Dom Pedro II. Dom Pedro II dá uma grana pra ele. Olha, você vai pesquisar, você vai resolver isso daí. E assim ele faz. Ele vai pra Portugal em 1839, 1840. E lá ele acha o túmulo do Pedro Álvares Cabral. Mas ele não acha o túmulo do Pedro Álvares Cabral. O túmulo estava no nome da esposa dele. As menções que estavam no túmulo eram da esposa dele, porque a esposa dele era mais importante do que ele. Era nobre, né? Era nobre, princesa. Então, como eu falei, o cara ele descobriu o Brasil, mas estava largado, deslinchado na história, né? E aí, o Dom Pedro II fica doido, né? Quando descobre isso, ainda fala com a Dona Maria
II, que era irmã dele. Pra quem não sabe, pessoal, Portugal, a Europa já teve uma rainha brasileira. A rainha Dona Maria II de Portugal, que governou Portugal também, ela nasceu no Brasil. Ela nasceu no Rio de Janeiro porque ela era filha de Dom Pedro I com a Leopoldina. Todo mundo sabe que eles se fixaram aqui, né? A Leopoldina e o Dom Pedro I. Teve a independência, ficaram um bom tempo aqui e ela nasceu aqui, depois que ela foi enviada para Portugal. Portanto, ela era uma rainha brasileira que estava governando Portugal. Quase ninguém também comenta isso. Não. A Europa já teve uma rainha brasileira. Nasceu aqui, é brasileira. Sim. E aí, o Dom Pedro II fica chateado porque, o cara que descobriu o Brasil tá lá jogado, vocês não viram isso? E aí o Dom Pedro II já começa a fazer movimentações para cuidar do túmulo do cara, para poder exumar, e constatou-se que ele tinha 1,90 m, o mesmo tamanho do pai dele, né? Aí passou-se um tempo, em 1877, há uma nova exumação, o túmulo foi aberto 2 vezes para verificações, estudos, e em 1903, o túmulo de Pedro Álvares Cabral é aberto novamente e uma parte do corpo do Pedro Álvares Cabral é trazido para o Rio de Janeiro. Então, o corpo de Pedro Álvares Cabral, pelo menos uma parte dele, está localizado hoje, está situado na Igreja do Carmo, no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Mas por que só uma parte, será? Porque tem essa questão, ele foi agora, né? Mais recentemente, se tornou um grande nome de importância para os 2 países. Ah, entendi. Tem que dividir a parada. Dividiu. Creio que os pés dele devem estar aqui. Ele colocou o pé aqui, né? Simbolicamente. Não tenho certeza. Ninguém abriu aquela caixa lá ainda, né? Mas é essa história do Pedro Álvares Cabral que quase ninguém conta. E é interessante também falar que os indígenas... O pessoal fala assim, os indígenas, os portugueses chegaram, massacraram. Realmente, houve sim atritos. Houveram muitas guerras ali. Mas, meu amigo, os índios já estavam saindo na porrada ali há muito tempo. Entre eles, né? Então, é interessante desqualificar na cabeça de quem assiste que os indígenas, eles eram brothers. Que um tamoio dava um beijo no Goitacá. Não, meu amigo, eles brigavam, eles não se davam também, né? Então, o que houve depois disso, os ingleses, os franceses, todos eles tentaram se aproveitar dos índios e os índios também tentaram se aproveitar deles. Porque português não gosta de francês. Né? Porque eu acho que existe a mídia, assim, santifica muito o índio, né, cara? O índio desmatava, só que ele não tinha tanta ferramenta pra desmatar muito. Mas o índio também desmatava a floresta. Isso daí é uma colocação feita pelo, se não me engano, o historiador Narlote, né? Tem um livro dele, que agora eu não tô lembrado, mas é o Narlote, Fernando Narlote, eu acho que é o nome dele. Ele fala, inclusive, dessa parte ecológica que os índios não tinham muito lá esse tipo de pensamento. Eles tinham medo da floresta, eles tinham medo do escuro. Verdade. Então, o campo limpo para eles ali é uma segurança, porque na floresta você tem vários tipos de animais ali mortíferos, né? E aí, pessoal, não sei se vai dar tempo. Estamos quanto tempo mais ou menos aí? 28 minutos. 28? E aí vamos entrar em campo. Só quem tem alguma dúvida aí, queria ressaltar alguma coisa dessa parte do descobrimento, alguma coisa interessante? Cara, eu só aprendi, assim. Se alguém aí no chat tiver alguma pergunta pra fazer. Eu só aprendi, né? Acrescentou pra caramba, cara. Então é interessante a gente focar nisso, que os indígenas, eles não eram tranquilos assim um com outros, assim também como os próprios negros, que depois vieram pra cá por força maior, né? Por força dos portugueses, por força dos caras que trabalhavam com esse tipo de comércio. E essa questão dos negros, né? Eles brigavam entre eles também. Sim. Até negro escravizava negro. Exatamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de África, o povo africano, não sei o que, cara... Até essa época, até hoje, se duvidar, ninguém se considera africano. Africano é um continente, a África é um continente. Verdade. E você tem várias tribos de várias etnias. Você tem, por exemplo, várias linguagens você diferentes. Tem uma parte da África dialetos. que é cristã. Você tem uma parte da África que é cristã. Você tem uma parte da África que é muçulmana. Então você tem várias facções ali dentro deles, mesmo políticas também. Teve um massacre também em Moçambique, não sei se vocês já ouviram falar, em 94. Quem quiser pesquisar, vocês vão ver que é um massacre que foi feito com base também na raça. Eles mesmos também se enxergavam de raças diferentes. Claro que isso foi trazido pelo colonizador. Os belgas que tiveram, por exemplo, em Ruanda, os franceses, eles chegaram lá e começaram... A Europa tinha essa questão no século XIX e 18, de olhar os povos e procurar ver qual era a raça superior. Essa era a mentalidade dos europeus. Então eles chegaram lá, olhavam, olha, essa raça aqui de negros, essa raça aqui é superior. Essa raça aqui, ela é inferior.
Aí começa assim, por quê? É porque a outra raça ela tem um nariz mais fino. Então tudo que se aproximava perto da Europa era para ele superior. Isso acabou por culminar, né? Claro, tem uma série de outros fatores, no massacre de Ruanda, onde houve um massacre do povo Hutu e Tutsi. Quem quiser pesquisar Hutu e Tutsi vai ver que esses dois grupos étnicos e raciais ali começaram a brigar por causa disso. Um olhou pro outro, eu sou melhor que você. Somos negros, né? Mas ninguém se identificava como negro. Não, negro, somos brothers, vamos se unir. Não, isso não existe até hoje, se duvidar. Então essa noção de que índio é tudo igual, de que negro é tudo igual, que é uma fraternidade, cara, isso só existe na cabeça de quem realmente foi enganado. Não existe teoria, isso, né? E, por exemplo, os próprios... Enquanto Alexandre o Grande estava conquistando boa parte da Europa, a nação Tupi estava descendo da Amazônia para conquistar a parte mais sudoeste onde hoje é o Brasil. Então as guerras estavam sendo travadas há muito tempo pelos indígenas. Isso é bom ressaltar também. E aí a gente vai entrar em Campos, né? Como eu disse, foi-se instalada aqui as capitanias hereditárias, estou dizendo agora, né? Os portugueses vieram para cá, aí alocaram a terra, alugaram, colocaram alguns judeus aqui como Fernando de Noronha para seu próprio bolso financiar ali alguma atividade econômica. Só que Brasil muito parado, 1500, até 1600, muito paradão, né? Sem muito pouco desenvolvimento. E aí as capitanias hereditárias foram a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses, né, durante a colonização. E os portugueses que chegaram em 1500, na década de 1530, implementaram um sistema de capitanias hereditárias. Então você pegava um nobre, uma pessoa influente de Portugal, você pegava o Ricardo, olha só, tem umas terras largadas lá na América, você quer ir pra lá não? Pra você poder administrar, né? Você poder cuidar, plantar. Não quer não? Aí você ia pra lá, ou você mandava alguém ficar lá de cabresto pra você, pra cuidar daquela terra, pra não ser invadido. Exatamente por isso. Quando você assume essa capitania, você tem que defendê-la, né? Só, pessoal, o que acontece? Existia um cara chamado... O cara que pegou uma das piores capitanias pra administrar foi um tal de Pedro de Góis. Pero, né? Aqui, deixa eu ver o nome dele certinho. É Pero de Góis, que vem a ser o pai de Gil de Góis. Quem não conhece essa rua aqui em Campos, né? Então, esse Pero de Góis, ele vai ganhar para administração essa capitania a capitania de São Tomé. E é justamente essa parte aqui onde a gente está falando aqui de Campos, né? Só, meu amigo, que quando ele entra aqui, ele percebe que haviam 3 grupos de uma tribo muito sinistra, que eram os índios goitacazes. Pensei que você ia falar que era a tribo dos garotinhos. Ainda não. Depois vai passar pelos Assecas, aí vai vir Benta Pereira. Aí depois de Benta Pereira vai se instalar ali aquela parte onde tem vários fazendeiros que mandam em tudo, até na Baixada. Os coronéis. Aí dos coronéis vão sair os filhos dos coronéis, os filhos dos coronéis, os filhos dos coronéis, os netos, os bisnetos, até chegar hoje, né? Então não tinha garotinho ainda não. Mas também se tem garotinho, se tem um Diniz, se tem um Bacelar, não existe uma Benta Pereira em Campos. Ou um homem libertador. Não tem. Aqui é todo mundo... Enfim, né? Ninguém se manifesta. Câmara de Vereadores e nada é praticamente a mesma coisa, né? Só sabe se... Teve até um UFC recentemente, ficaram sabendo? Teve um fight ontem. É pra movimentar a cidade. Pelo amor de Deus, né? Teve um fight lá dentro, um brigueiro louco. Pelo amor de Deus. É o esporte. É o esporte ali dentro. E aí, haviam 3 tribos de índios, né? Eles eram goitacazes e eles eram descritos como os ferozes, hostis, fortes, ótimos guerreiros e destacados corredores e nadadores. Pertencentes ao grupo linguístico G, habitavam entre o rio Macaé e o rio Paraíba do Sul. Eles eram divididos em 3 ramos: Goitacá Camopi, Goitacá Guaçu e Goitacá Jacoritó. Então eles tinham uma subdivisão ali, mas eram 3 tribos que se destacavam. Os portugueses chegando e como que os goitacazes se comportaram de primeira. Basicamente assim, ó. Olho meio torto, né? Aquela pessoa que tá meio desconfiada, né? E eles ficaram assim por um tempo, desconfiado, olhando pros caras. Só que o Pero de Góis, ele era um cara muito de falar, de tentar se relacionar. E ele começou a tentar fazer aos pouquinhos algumas interações bem cautelosas com os goitacazes. Tentar fazer uma troca, tentar ativar alguma parte comercial com eles ali, bem de boa, bem tranquilo. E assim foi indo,
né? E aí eles também começaram a se relacionar com Pedro de Góis e tiveram um bom relacionamento, sem problemas. Nenhum atrapalhava o outro, né? Inclusive os goitacazes começaram a trabalhar, a ajudar o cara nas plantações e tal, de boa até aí. Só que os goitacazes, eles têm um problema. Não é um problema, chega a ser uma característica deles. Eles respondiam bem quando eram bem tratados, né? Mas, meu amigo, se vocês pisassem no calo dos caras, vocês iam arrumar um problema. E foi isso que aconteceu. Arruma um problema enorme pra vocês. É uma matança generalizada, uma vingança mortífera e... Nossa, esquartejamento e tudo. Pode ser tranquilo com ele, mas se vocês pisarem na bola com eles, pode ter certeza que o pau vai quebrar. E foi isso que aconteceu. O Pedro viu que tava tranquilo, o Pedro de Góis, beleza, tá tudo tranquilo, eu vou voltar pra Portugal para resolver uns problemas. E deixa um boca aberta, um feitor dele pra tomar conta. Só que esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar problema. Ele começa a querer escravizar os índios. Trabalho esforçado. Começa a bater. Começa a arrumar problema. O que os índios fizeram? Partiram pra cima dele, botou todo mundo pra correr, tacou fogo nas instalações do Pedro de Góis. Quando o Pedro de Góis chegou, o que tá acontecendo aqui? Que treta é essa, maluco? Ele tentou conversar, ele tentou desenrolar, né? Mas não teve jeito, porque uns caras lá do Espírito Santo fizeram uma outra cagada. Eles pegaram um cacique goitacá, capturaram um cacique goitacá e deram pra uma tribo rival. Aí vocês imaginam o que essa tribo rival fez com esse cacique goitacá. Nossa. Aí vocês imaginam como que esse Pedro de Góis, ele foi recebido novamente por esses caras. Porque a relação era de desconfiança até então. Então eles começaram a dar motivos para os goitacazes se tornarem bastante hostis contra eles. E fora que, de fato, os goitacazes, eles eram canibais. Eles comiam partes humanas, inclusive as partes genitais, para mostrar força. Né? Mostrar poder, mostrar vigor. Então eles eram perigosíssimos. Calma, calabreso. José olhou assustado. Eles são sérios, eles matavam. Por exemplo, tinha um guerreiro forte do outro lado. Eles partiam pra cima daquele guerreiro. Se matasse, eles pegavam a genital, mordiam aquela genital ali. Não o Marcos Braz, não. Lembra o Marcos Braz do Flamengo? Pegou um cara no shopping e mordeu a virilha. É basicamente o Marcos Braz. Morder a virilha dos caras, meu irmão. Mas só que eles arrancavam mesmo pedaços. E ali eles diziam, na própria cultura mesmo, na tradição deles, que aquilo ali, eles herdariam, eles se misturariam sangue de guerreiro, né? Então eles teriam força e tudo mais. Então é uma questão espiritualista própria deles. Eles faziam isso mesmo, né? E aí, bem louco, hein? Uma outra questão interessante dos goitacá é o seguinte... eles eram excelentes corredores e nadadores. Se vocês quisessem travar uma guerra com eles, meu amigo, não deixe eles entrar no Rio Paraíba. Não deixe eles entrar em Lagoa. Não deixe eles entrar em nenhuma área com água. Porque quando eles entravam, por exemplo, relatos de padres, por exemplo, de São João da Barra, que também havia lá uma tribo lá, que esses caras, quando eles entravam para dentro da água, eles sumiam. Inclusive, as casas deles eram por cima da água. Né? Eles se instalavam na água mesmo, porque era a parte forte dos caras. E se você tivesse que travar uma guerra com eles na água, eles tinham vantagem, né? E como que esse índio goitacá, ele se formava? Qual era a faculdade dele? Quando ele chegava a uma certa idade, ele tinha que passar por um batismo de fogo. É um batismo super fácil. Isso foi narrado, tá? Isso não é eu que tô falando, isso foi narrado por um padre que fez uma crônica sobre os goitacazes aqui. E o que acontecia? Esse jovem goitacá, ele tinha que entrar dentro do mar, desbravejar o mar, no mergulho, no nado, caçar um tubarão com as próprias mãos, somente com o auxílio de uma vareta ou um pedaço de madeira, para ele poder ajudar ali a trancar a boca do tubarão. Mas o tubarão pode ser uma variação, um cação, eu não sei qual era exatamente, a gente não sabe quais eram as espécies que rodavam por aqui, mas a gente sabe que tem cação. Se era cação ou se era um tubarão maior, não sei, mas eles partiam para cima dos tubarões. A gente sabe que as águas sempre foram caudalosas. Você pode Gruçaí, Farol, o mar agitado, e a água não é muito boa para você ter visibilidade. E eu achava que essa história do tubarão era mito, cara. Não. Caramba. Isso foi relatado. Pensava que era lenda. Não. Eles entravam lá, pegavam o tubarão e eles tinham que fazer o quê? Matar o tubarão e arrancar um dente. Esse dente acho que servia como uma espécie de pingente. Botado no pescoço. Então aquilo ali é o batismo de fogo dele. Então não era qualquer tipo de ser humano, não. Né? Então não era mesmo. Não. E aí, o que vai acontecer? Vão vir as primeiras tentativas de ocupar campos.
O Pero de Góis desenvolveu uma boa relação, mas foi tudo por terra, pelo que eu já falei, né? Os homens brancos prenderam o chefe Goitacá e entregaram para a tribo rival. Os índios destruíram toda a instalação em 1548. A segunda tentativa ocorreu por volta de 1570. Quem que apareceu por aqui? Os ingleses. Porque os Goitacá, eles botaram literalmente todo mundo pra correr. Não ficou um português aqui pra contar a história. Só o varado. Se não morreu, foi varado. Os ingleses chegaram e viram a situação tá abandonada. É quase que um MST. Só que não, mas tá abandonado. Não tem ninguém desenvolvendo nada aqui. Não entra não, que é furada. Então eles foram entrando. E mais uma vez o Goitacá, ó. Epa, homem branco. Pra eles, homem branco era tudo igual. E bem branco, né, inglês? Entrando lá. Só que os caras, o que os ingleses queriam? Eles queriam comércio, né? Os portugueses, eles queriam domínio. Eles queriam se fixar na terra. Eles queriam se apossar da terra. Era uma capitania, né? Tinha ali um caráter de ocupação de terra. Só que os ingleses chegaram, se apaixonaram pelas índias Goitacá e houveram relações ali e que houve uma mixigenação. Né? Então os Goitacás também conseguiram ali se relacionar e ter uma continuidade europeia e nativa, digamos assim. Só que os portugueses é aquele negócio. É que nem aquele parente que é materialista. Por exemplo, eu tô com 3 celulares, tô com o celular aqui largado. Você chega pra mim, poxa, Matheus, o meu celular quebrou, você pode me emprestar o seu? O quê? Não vou emprestar nada. Eu preciso. E foi aí que os portugueses observaram que os ingleses já estavam se instalando ali. E aí o que eles fizeram? Botou todos os ingleses para correr. Botou todo mundo para correr. E mais uma vez há uma tentativa de fixação na terra de Campos por parte dos portugueses, né? Eles tentaram, foram expulsos em 1575. Os portugueses eles queriam essa mão de obra e também queriam a terra. Os franceses e ingleses eles queriam comércio, eles queriam relações. Em 1599... os portugueses já estavam bem incomodados com esses Goitacás, né? Não era fácil você domar eles. Então o que aconteceu? Houve uma expedição sinistra aqui em Campos, em que houveram batalhas aqui entre os portugueses bem armados contra os índios Goitacá. Aconteceram expedições que deram batalhas em 1599 e em 1600. Né? Só que em 1600 houve inclusive uma batalha colossal na Lagoa Feia. Navios de guerra de Portugal, eles entraram por dentro do rio Paraíba e ali eles abriam as bocas deles de canhões e macetava, né? E ali eles conseguiram também matar muitos. Era flechas contra trambucos, né? Só que ainda não foi o suficiente, eles conseguiram assustar. Eles empurraram os índios ainda mais para os limites do território de Campos. Mas os portugueses conseguiram penetrar ali por dentro da terra. O que acontece é que, se não bastasse isso, eles tiveram uma genial e diabólica ideia de espalhar roupas contaminadas de varíola nas praias, para os índios justamente irem lá e tocarem na roupa e se infectarem e morrerem. Uma gripe era fatal, né? Para um nativo. Ainda mais agora uma varíola, que é uma doença bem mais fatal. Exatamente. Então muitos morreram. Não houve ali um extermínio de 100%. Até porque houve a mixigenação. Uma guerra química, né? Uma guerra química. Biológica. E aí o Pedro, o próprio Gil de Góis, ele veio para cá. Tenta também se relacionar, né? Tem uma história também que ele se relaciona com uma... Ele tem relações com uma índia, uma índia da tribo Goitacá. Só que houve um problema. A mulher do Gil de Góis, o Pedro de Góis era o pai, o Pero, e o Gil de Góis era o filho. Então, como era capitania hereditária, passava de pai para filho, né? Ele pegou essa capitania, já complicada, em situação complicada, conseguiu ali, à medida que os portugueses entravam, eles conseguiam ali se instalar fazendas, né? Pequenas instalações, e ele se apaixonou por uma mulher da tribo Goitacá e ele já era casado. Só, meu amigo, que ele traz para casa dele e essa mulher, ela é agredida, ela é espancada pela mulher do Gil de Góis. Meu amigo, eu preciso falar o que aconteceu. Essa índia, de alguma forma, escapa da casa. E vai para onde? Imagina o que aconteceu. Contou pro Trouxe cacete. a galera. De novo, vem a galera e ó,
bota para correr. Mas nesses períodos de guerra, os portugueses foram conseguindo avançar, diminuindo a população dos goitacazes, mas também é importante salientar que não foram extintos totalmente. Eles se mixigenaram, tiveram filhos e aí foram mudando os hábitos. A gente sabe que os portugueses batizavam, tipo, os portugueses se relacionavam mesmo. Para eles, o interessante era você virar católico, se converter. Esse era o prêmio. Você pode ser negro, você pode ser nativo, você pode ser o que for. Se eu se casar com você, se eu tiver uma relação com você, ou se você vier e adentrar a nossa cultura e for batizado, né? Você vai ter um novo nome, você vai viver com um padrão. Vai virar um cidadão. Vai virar um cidadão, na visão deles, né? E trocava de nome. E tudo foi isso que aconteceu. Só, pessoal, que à medida que o tempo passava, também teve coisa boa, né? A pacificação, ela ocorreu por volta de 1619 a 1627. Um dos fatores importantíssimos para acontecer essa pacificação foram os jesuítas. Os jesuítas, à medida que eles foram entrando, eles conseguiam converter os índios, aí eles vinham com os índios assim fazendo expedições com esses índios convertidos ou pacificados. Era dessa maneira que eles conseguiam chegar numa outra tribo, né? Olha, fulano de tal da tribo, tá com um cara branco lá, então o cara não é uma ameaça. Então assim eles foram indo e conseguiu apaziguar a situação em Campos, né? Mas à medida que a mixigenação ia acontecendo, essa conversão ia acontecendo, claro que a característica original do índio goitacá, né, nativo, se relacionando entre eles mesmos, isso aí foi se perdendo ao longo do tempo, que hoje a gente não tem mais. Pode ser que um exame genealógico ou um exame genético consiga comprovar aí uma descendência desses índios. Então, basicamente, Campos tem pessoas formadas de ingleses, de franceses, depois de judeus, também portugueses, óbvio, né, os nativos. Campos o povo campista, ele é formado por uma grande mixigenação, não diferentemente dos outros estados do Brasil, das outras cidades. Mas Campos tem esse caráter também de muita mixigenação. E alguém tem alguma pergunta? Não, consegui. O capitão Mor, Estevão Gomes, ele era bem quisto pelos índios porque esse cara, ele acolhia índios doentes lá em Cabo Frio. Então ele tinha um modo de lidar muito legal com os índios. E junto com os jesuítas, eles conseguiram fazer expedições e convertendo o pessoal. Em 1652, a freguesia de São Salvador dos Campos dos Goitacazes é fundada pelo general Salvador Corrêa de Sá e Benevides e Dom Fernando Montserrat, que foi nomeado vigário à época. E é instalada a primeira capela de Campos. Alguém sabe aonde que fica essa primeira capela de Campos? É a da Lapa? Não, é da 13 de maio. Ah, da 13. A igreja de São Francisco da Penitência. Ela foi fundada em 1652 e essa igreja ela era uma igreja de palha. Ali foi celebrada a missa. Ali é o coração de Campos. É o núcleo. Foi dali que Campos começou a se expandir, né? Se eu não me engano, em 1835, Campos ele passa pela elevação de cidade. Né? Então tem gente que discute até hoje. Pô, Campos ele tem que comemorar a data de fundação, né? De acordo com a fundação da igreja. Então, outros falam, não, tem que comemorar a emancipação de cidade, lá em 1835, que é o dia, se não me engano, qual era o aniversário? 28 de março. 28 de março de 1835. Então, tem essa discussão. Mas essa é a origem de Campos, a história do Pedro Álvares Cabral, esse desbravamento todo, a coragem, né, e o esquecimento na qual ele foi levado a passar, né, a sua história, o seu legado, a memória que Dom Pedro II fez em trazer esse cara de volta para a história, até então pouco conhecido, e até hoje é ensinado nas escolas o Pedro Álvares Cabral, muito por causa dos esforços do Dom Pedro II e do historiador contratado para fazer essa missão, né? Porque a gente ficaria ali à míngua sem saber exatamente como que o Brasil foi descoberto. Inclusive só há um tipo de retrato, né, uma moldura do Pedro Álvares Cabral, porque ninguém sabia como é que era o rosto dele, né? E tá lá no Mosteiro dos Jerônimos, em Portugal. Se eu não me engano, são 4 navegadores. Vou lembrar aqui agora do Vasco da Gama, Fernão Magalhães, se eu não estou enganado. Esses navegadores, eles estão virados para a direção das Índias, lá no Mosteiro de São Jerônimo. O único que está virado para oeste
é o Pedro Álvares Cabral. Então todas as imagens que são feitas dele são a partir daquela caricatura feita na pedra, com o rosto dele bem barbudo mesmo, né, com um olhar bem bravo. Se for ver a foto, parece que até que ele tá pé da vida. E tá lá no Mosteiro de São Jerônimo, e tem essa questão de memória que é interessante, né? Se tem o Cristóvão Colombo, nós temos o Pedro Álvares Cabral, que nem navegador era, mas serviu ali para conseguir desbravar os mares. A gente tá aqui hoje. E a gente tá aqui hoje, né? Você vê a importância de se registrar os fatos, né? Desde aquela época. Senão a gente nem saberia que... O livro é esse daqui, tá, pessoal? Se puder dar um zoom aqui, você consegue, Zé? As coisas que eu falei estão descritas nesse livro. É um livro interessante. Você pode também saber da história de Campos através dos livros de Júlio Feidi, né? Através desse próprio livro do Oswaldo Almeida, que conta a história de Campos, essa relação dos portugueses e ingleses com os nativos daqui, e também com a fundação da igreja, essa parte religiosa, que é a igreja da 13 de maio. Se vocês forem passar na 13 de maio, observem lá que tem um marco fundacional da cidade de Campos, né? Então aqui a história pouco conhecida da freguesia de São Salvador dos Campos dos Goitacazes, a origem da cidade de Campos dos Goitacazes, né? Bem interessante para vocês. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer. Inclusive, minha mãe tem um livro falando de Campos, a capa azul, bem grosso assim. Eu emprestei a um colega meu em 2010. Não voltou. Não emprestem livros, né? 13 anos. Manda o link para ele comprar. Brincadeira, cara. E tem uma outra curiosidade. O Nilo Peçanha é uma curiosidade também que parece, se eu não me engano, o Celso Peçanha, que é o sobrinho dele. Ele escreveu um livro, já fiz aqui um episódio, que tem um episódio do Nilo Peçanha. Tem. Em que ele relata no começo do livro que, possivelmente, o Nilo Peçanha tem parentesco com o Pedro Álvares Cabral. É uma linha genealógica que é traçada, e a família era chamada em Bologna, se não estou enganado, em Bolonha, na Itália, de Pexagna. Aí, claro, vai mudando a grafia, né, ao longo do tempo. Mas ele vem de uma família de navegadores. E quando isso era perguntado para o próprio Nilo Peçanha, que era um republicano jacobino, ele dizia que ele não gostava de responder essas perguntas. Ele dizia, olha, minha origem vem da cozinha e do canavial. Né? Ele não gostava de entrar muito nesses assuntos aristocráticos. Né? Mas há, sim, um registro, uma suspeita que ele venha a ser, de alguma forma, um parente do Pedro Álvares Cabral. Interessante, né, cara? É uma ligação assim tão distante, né? Caramba, Pedro Álvares Cabral, Nilo Peçanha. Os estudos genealógicos são interessantíssimos, né? Se vocês forem conseguir fazendo essas linhas, vocês vão descobrindo cada coisa que a gente fica abismado. Descobre, por exemplo, eu há pouco tempo fiz um estudo pessoal. Eu descobri que uma parte da minha família é indígena, né? E vem da Bolívia. O meu tetravô, ele era um grande domador de cavalos, citando um livro pessoal da família, né? E ele veio da Bolívia pra cá, não se sabe por que, como, se botaram ele pra correr de lá. Ele se instalou na Baixada Campista, né? E veio fazendo a família, né? Mas houve também essa mixigenação. Ele se casou com uma branca. Tetravô, pai do seu trisavô, bisavô. Então, cada um, se vocês forem futucar a história de vocês, pessoal, vocês vão encontrar essas coisas, né? Nobres, casamento com nobres. Eu consegui chegar no meu trisavô. Uma amiga minha conseguiu a certidão de óbito dele. E eu não sabia que ele era de Cabo Frio. Manuel Mariano de Almeida. Ele nasceu em 1875, faleceu em 1960. E é feita a caneta, cara. A certidão de óbito nem datilografada foi. Em 1960, né? Mas ainda foi feita a caneta. Quer dizer, meu trisavô. Agora o pai dele, o tetravô, já não tem. Perdeu-se na história. Porque eu não vi a paternidade e maternidade dele na certidão. Uma outra curiosidade dos Goitacá, dessa tribo, é que o cemitério deles era ali de frente pro cemitério do Caju. Inclusive, ali tem um sítio arqueológico que geralmente encontra-se ali algumas fósseis, né? E os poucos fósseis que foram encontrados foram levados lá pro museu,
o museu que está ali na Praça São Salvador. Então, se vocês forem lá, tem uma parte muito legal, modesta, mas muito legal ali com índios, a forma que eles eram enterrados, em vasilhames, assim, não eram enterrados como a gente é enterrado. Tem toda uma cultura deles, uma tradição. Os rituais são diferentes. Os rituais são bem diferentes. Então, basicamente esse levante rápido aqui, essa levantada de bola rápida aqui, porque a gente teve um tempo para correr, mas é basicamente isso, a história de Campos do Goytacazes, essa aventura toda. Boa noite, o Crislan chegou aí. Fala aí, galera, grande Crislan. José, dá um pulinho ali no Instagram, por favor. Tem uma galera ali também. A Marciele, né, que eu já falei, que ela estará conosco aqui no dia 20 de dezembro. A melhor cobradora do ano de 2023 de Campos. O Thales Angel, boa noite. Isaías Augusto, boa noite. Shirley Santos, boa noite. Dudu, boa noite. Nanda, boa noite. E Nilce Machado, boa noite. E é isso. Agradeço muito aí o Matheus, né? Por essa aula, né, cara? É uma aula boa de curiosidades, né, cara? Ninguém dormiu e não, né? Ninguém dormiu, cara. É diferente da escola, né? Desperta o interesse, é muito legal. Eu gosto muito do programa História Nítida por conta disso, né? Eu acho que precisamos, né, conhecer nossas raízes. Hoje conhecemos, né? Acabei de falar como muito que Campos, como vários povos ficaram aqui brigando por esse território. Em 1 hora, né, o cara falou do Brasil e de Campos. Olha aí. Menos de 1 hora, né? Que foi... Menos de 1 hora. Meia hora, mais ou menos. Deu 1 hora. Cara, é feio. E assim, vamos ficando por aqui e espero que até quarta. Valeu!